Eu queria falar um pouquinho do nosso papel como vereador, sabe? Por mais que a gente discorde de posicionamentos ideológicos ou políticos, mas conviver com essas diferenças, que eu acho que é um grande mérito. Quem entrou aqui acaba saindo com um processo. Queira ou não queira, né? Cachicó quase foi cassado, Marré quase foi cassado, Arnaldo teve processo, né? Rodinei já foi cassado, e vários outros aqui. Então, a gente está num meio que tudo se aponta. E o político ele é o mais indicado nas ações negativas. Por exemplo, você conseguir instalar uma internet na sua casa, se você não... né, dificilmente você instala. Se você não fizer jeitinho, dificilmente você consegue tal coisa. E aí eu vendo que você expõe. Eu queria falar um pouquinho, não só essa questão da Dilma, mas do papel do vereador, né? Que bom que o vereador não é uma repetição dos demais. Você, como novato que chegou aqui, que bom que você não repete o que os antigos fazem. Porque se é para fazer o que os antigos fazem, para que você foi eleito? Deixa que os antigos continuem. Substituição de pessoas. Nós precisamos de substituição de ideias, de convicções, de outras ações. Eu acho que esse é o nosso papel. Nós não somos donos do espaço. Nós estamos aqui. Nós não somos daqui, né? Então, assim, para o bem ou para o mal, e só erra quem tenta acertar, né? É o advogado, e eu como advogado, é o advogado de uma causa só, né? Ele perde ou ganha porque ele só teve uma ação. O Dil, Silvério, Delcinho, essa turma, o Fredinho, sabe disso. Que bom que é diferente. O Arnaldo vira assim, essa turma é uma das melhores. E eu ainda acho que ela está amadurecendo. Sabe, essa turma de novato. Porque essa Câmara aqui, quase toda a legislação, ela muda 50%. Quase toda. 50% sai. E aqui, Eduardo, eu não sei, postura cada um tem a sua, e o preço cada um paga pelas suas ações e das suas opções. Né? E eu não quero ser reeleito apenas porque eu tutelo alguém. E eu vi alguém aqui do autismo falando, eu queria falar, eu não quero ser tutelado. Eu não quero pôr ninguém no meu cabresto. Eu quero liberdade, eu quero direito. Eu quero ter ação efetiva, pública. Ação pública, que não tem o carimbo do obelino, mas tem uma ação do poder público, né, sobre as nossas intervenções. Os autistas não precisam de proteção. Precisa de proteção do Estado, não de pessoas. Precisa de intervenção pública. Que o poder público dê-lhe condição de fazer uma inclusão. E quando você faz essas intervenções políticas, porque tem alguns outros espaços que, tudo bem, né? Mas o Estado não atende aqui, a Prefeitura não atende ali, né? Mas então vamos criar políticas públicas para que sejam atendidas. Políticas públicas. Não eu proteger alguém para eu ter o curral naquele setor. Porque no Nordeste era assim, né? A gente tinha os chamados currais eleitorais que a gente reelegia. E eu falo Nordeste, eu estou falando também, né, do Norte de Minas, porque eu sou de lá. E que aí, lá você tinha os currais. E aqui, às vezes, aqui a gente tem a questão do segmento, né? Eu tutelo tal segmento, eu tutelo tal segmento, eu dou tal coisa, eu dou tal coisa. Que bom que você está com essas ações políticas, né? Faz intervenções políticas e tenta qualificar o debate. Ou contra ou a favor, não importa. É na diversidade e nas diferenças que a gente constrói. E só nessas diferenças é que constrói. Porque dizem que unanimidade é burrice, né? Que ali não sai coisas boas. Então, quando elogiam as suas atitudes, discordando ou concordando. E eu acho assim, e eu tenho uma esperança, e eu falava isso com o Ricardo Faria, pena que ele não está aqui hoje, eu falava, Ricardo, você é um menino novo,
Eu tenho uma expectativa tão grande, né, nessa turma nova. E aí outro dia eu deixei o Arnaldo fora dos antigos, mas ele está incluído, né, nos antigos. Você também, Eduardo, você já está incluído, você está incluído nos antigos. A gente tem uma esperança nessa menina nova, na construção de uma sociedade diferente. Sociedade diferente é uma sociedade não tutelada. É uma sociedade que se liberta, que se constrói e que seja instrumento dessa construção. Qual o tipo de instrumento? O tipo de instrumento é dele oportunidade para que você construa a sua própria história, né? E não se pôr debaixo do braço, né? E fala assim, você vai andar comigo, ou você vai andar o que eu determinar que você o faça. Então, alonguei nisso, mas me orgulha de ter alguém que faça uma construção política do debate nessa casa. Não estou criticando os demais, cada um faz sua opção política, mas eu gosto de ressaltar essas questões.